Boa tarde, povo. Vamos então continuar o estudo da reta. Já tínhamos visto no vídeo anterior que havia uma relação entre a função afim e a reta. E essa relação vai ficar ainda mais evidente, sobretudo na relação com a física e com o conceito de velocidade, que é a inclinação de uma reta. Vamos então estudar a inclinação de uma reta. Sempre recorrendo à equação geral dessa reta. Ax mais by mais c. O que é que nós podemos dizer da inclinação da reta que tem de equação ax menos by mais c igual a zero? Ora bem, há duas maneiras. Primeiro temos que definir inclinação, não é? Dada uma reta qualquer, dois casos possíveis. Ou ela está inclinada desta forma, ou ela está inclinada desta forma. Eu estou a colocar uma seta aqui, sempre no sentido do crescimento. Neste caso, nós dizemos que ela tem uma inclinação e desta maneira, não é? Neste sentido, para a direita. Neste caso, tem uma inclinação para a esquerda. Este ângulo que aqui está é a inclinação da reta. Neste caso, o ângulo que ela faz com a parte positiva do eixo do x. Com esta parte positiva. Aqui é a mesma coisa. Ela faz este ângulo alfa. Então, a inclinação, neste caso, é uma inclinação inferior a 90 graus e, neste caso, é uma inclinação superior a 90 graus. Reparem, o que é que isto tinha como consequência? Lembram-se que esta função era crescente? Conforme o x avança, ela avança. No caso do movimento, é um objeto que se está a afastar do referencial, do centro do referencial. Pelo contrário, se o objeto fazer este movimento assim, está-se a aproximar do zero, não é? Vai caindo a posição para zero, ou seja, está-se a aproximar do referencial. E neste caso, a função era o quê? Decrescente. Por isso é que eu não gosto desta setinha aqui. Não gosto nada desta setinha aqui que o vosso livro tem, mas essa é a ideia. Então, neste caso, temos uma inclinação entre 0 e 90, a função é crescente, se isto fosse uma função, o gráfico de uma função afim, e neste caso seria decrescente. Há mais alguma possibilidade? Há mais duas possibilidades, não é? Isto não é assim tão bonitinho. Há dois casos patológicos. O primeiro caso patológico era o famoso primeiro caso, não é? Lembram-se do primeiro caso, que era A igual a zero. Ora, quando A igual a zero, ela dá constante. Então, nesse caso, a inclinação é zero, não é? Nesse caso, a inclinação é zero. Estão a ver? Isto bate aqui, não é? Bate aqui. Então, o alfa é igual a 0 graus e a função, neste caso se correspondesse a uma função, seria uma função constante. Este aqui é o eixo do x. E o que eu representei aqui em cima foi a reta R, que é o primeiro caso excepcional. O segundo caso, vamos colocá-lo aqui em baixo. O segundo caso era x constante. Este aqui é o eixo dos y. Isto aqui é o eixo do x. Então, neste caso, a inclinação é logicamente de 90 graus. Alfa igual a 90 graus. Então, as duas situações excepcionais são alfa igual a 0 e alfa igual a 90. Se quisessem resumir isto numa tabela, tabelinha, isto não vale a pena saber de cor, é sempre preferível entender. Portanto, vamos colocar o alfa 0 graus, reta horizontal. Entre 0 e 90 graus, oblíqua, apontando para cima.
Oblíqua crescente. Vou pôr aqui o crescente. Vou pôr o crescente entre aspas, porque isso é um conceito da função. Oblíqua, entre aspas, crescente. Cresce. Quando o alfa for exatamente igual a 90 graus, é uma reta vertical. E quando estiver entre 90 e 180, é uma oblíqua decrescente. Isto tem que se entender, porque senão fica absolutamente impossível estar a decorar isto. Embora haja pessoas que consigam decorar estas coisas, é entender. Quando o alfa igual a 90 graus, reta vertical. Quando o alfa igual a 0 graus, reta horizontal. Caso contrário, oblíqua com uma crescente e oblíqua decrescente. Muito bem. O alfa chama-se inclinação. E se vocês olharem para aqui, esta taxa, olhando para aqui, se vocês quiserem saber a taxa de crescimento, que ela é crescente, não é? É a taxa de crescimento desta função. A taxa de crescimento é o ΔY, vejam, ΔY, sobre ΔX. Isto é a tangente do alfa, não é? A taxa de crescimento, que vocês chamavam A, não é? A na função afim, velocidade V na física, e que nós aqui vamos chamar M, ou declividade, M, que é ΔY sobre ΔX, é efetivamente a tangente de alfa. Isto chama-se declividade da reta. Declividade de R. Nem sempre existe, porque a tangente nem sempre existe. Se bem recordarem da trigonometria, há uma exceção em que ela não existe. Então, o que é que tem o M aqui? ΔY sobre ΔX. Neste caso, como ela é constante, o M vai ser igual a 0. Vou colocar aqui uma linha para o M. Então, quando isto era o alfa, não é? Tá bom. Esta linha aqui é a observação e esta linha aqui é para o M. Então, o M aqui é igual a 0. Aqui é positivo. ΔY sobre ΔX, positivo, positivo. Este menos este dá positivo. Portanto, vai ser positivo. Então, e quando for 90 graus? Quando for 90 graus, é infinito. A declividade é infinita. Então, vocês tanto podem escrever infinita como sem significado. Recordem a tabela da tangente. Quanto é que valia a tangente de 90 graus? A tangente de 90 graus não existia. Então, portanto, podemos pôr aqui sem significado, como se formos mais ousados, escrever isto igual a infinito. E, finalmente, quando a inclinação, quando o alfa é maior do que 90 graus, a tangente dá negativa. ΔY sobre ΔX, a função é decrescente, o A é negativo, a velocidade é negativa no caso da física, tudo coerente. Então, aqui está a análise dos 4 casos possíveis para a declividade de uma reta. Então, e 180, professor? 180 é o mesmo que 0, não é? Já viu? O ângulo de 180, este aqui, é 180, não é a mesma coisa que 0. Então, voltamos a 0. Então, ângulos superiores a 180. Não faz sentido. Ângulos superiores a 180, voltamos às inclinações positivas. Então, isto é a declividade de uma reta. Como é que se calcula? ΔY sobre ΔX, inclinação de uma reta, declividade de R.
Calcula-se como? Chama-se m, calcula-se ΔY sobre ΔX e é igual à tangente do ângulo α, que é a inclinação. Portanto, a inclinação é α, a sua tangente dá a declividade da reta. Se vale a pena manter este quadro aqui, se vale a pena apagar. Talvez um exemplo. Fazer um exercício. Exercício 27, por exemplo. Determine, em cada caso, a medida do ângulo de inclinação dr, chamada inclinação. Então, o exercício 27, parte A. Vamos para a reta. A reta passa pelos pontos 0, menos 2. Passa aqui. E passa no ponto 3, 1. 1, 2, 3, 1. Aqui e aqui. Não dá para afirmar que ele passa aqui ou não. Passa aqui e aqui. Este e este. Então vamos calcular. Queremos saber a inclinação. Para sabermos a inclinação, vamos saber a declividade primeiro. Depois vamos a uma tabela e vemos quanto é que dá a tangente. Quanto é que dá a tangente desse ângulo. Então vamos à declividade. Vamos calcular a declividade aqui. M igual a ΔY sobre ΔX. Quanto é que é ΔY? 1 menos 2. 1 menos 2. É o delta, a diferença dos y. A dividir pela diferença dos x. 3 menos 0. Ou seja, menos 1 menos 2 dá 3. Que dá mais, não é? 3 sobre 3 igual a 1. Então quer dizer que a tangente de α é este ângulo aqui, este ângulo aqui, a tangente de α é igual a 1. Lembram-se da tabela trigonométrica qual era o ângulo que tinha tangente 1? Pois bem, é o ângulo α de 45 graus. A resposta é α igual a 45 graus. Então quer dizer que a declividade desta reta é 1 e usando a declividade determino a inclinação que é 1. Ok, isso funciona mais ou menos assim. Os exercícios funcionam mais ou menos assim. Dá aqui mais um conceito. Estava a pensar deixar o vídeo por aqui, mas está demasiado curto, portanto vou ter que introduzir mais um conceito. E vamos lá. Vamos lá. Estender um pouco mais o vídeo, está com 10 minutos, é muito pouco. Então, que nomes é que damos a estas coisas? A declividade também se pode chamar coeficiente angular. Então, a declividade também se pode chamar coeficiente angular. Eu tendo a chamar declividade em vez de chamar coeficiente angular. Mas pode-se também chamar coeficiente angular a esse valor. Isto permite, se vocês conhecerem a declividade de uma reta, permite-vos escrever a equação da reta, a chamada equação reduzida da reta. Ora, se eu olhar para aqui, pensem bem, se eu olhar para aqui, lembram-se que a declividade m é igual à tangente de α, é igual a ΔY sobre ΔX, ΔY sobre ΔX, e se recordam da função afim, isto era o A da função afim. Então, dizer que quer dizer que o M é o A da afim. O M é igual ao A da afim. É a velocidade do movimento uniforme da física. Então vamos lá. Vou transformar isto numa função afim
E assim que eu transformar isto na função afim, tenho oferecido a declividade. Tem. Então vamos lá, como é que transformamos a função afim? Passamos isto para o lado de lá e fica by igual a menos ax, o c também tem que passar, menos c. E agora divido tudo por b. Fica y igual a menos ax sobre b, menos c sobre b. Ou seja, y, separar aqui, menos a sobre b, vezes x, menos c sobre b. Agora reparem, o que é que está aqui? Isto que está aqui é o coeficiente da afim. Isto é o coeficiente... Já vos dar um exemplo. Isto é o coeficiente da afim. Então quer dizer que o m vai ser igual a menos a sobre b, e vocês conseguem tirar a declividade olhando só para a equação da reta. Olham para a equação da reta, fazem esta transformação e veem a declividade. Ora bem, esta equação da reta, se eu chamar a isto m, fica y igual a mx mais n. Isto é, já não é a equação geral da reta. A equação geral da reta é aquela. Isto aqui chama-se equação reduzida e é a mais elegante da reta. Só uma. Aqui é que só uma. As equações gerais, uma reta pode ter várias equações gerais, todas múltiplas umas das outras. Equação reduzida, uma reta só tem uma. Quando tem, embora haja um caso particular de retas que não têm equação reduzida, e esse é o problema. Porquê que o professor não ensinou a equação reduzida e teve a ensinar a equação geral? É que a equação geral tem todas, mas a equação reduzida nem todas têm. Mas quase todas têm equação reduzida. Quase, com uma pequena exceção, quase todas têm equação reduzida. Mas não se pode começar por ensinar a equação reduzida, porque a reduzida tem propriedade de algumas. Nem todas têm. Enquanto que a geral todas têm. Então, normalmente ensina-se a geral e depois ensina-se esta transformação para chegar à reduzida. Vamos ver um exemplo. Mais uma vez, determina a equação reduzida da reta que passa por... Determina a equação reduzida da reta que passa por... É o exemplo 9. Creio eu. Espero que seja. Se não for, azar. A reta passa pelo ponto 1, 2 e menos 2, 5. Passa pelo ponto A de coordenadas 1, 2 e B de coordenadas menos 1, 5. Vamos determinar a equação reduzida desta reta. E eu vou fazer um dos caminhos. Era possível fazer pelo... Já vimos aqui um caminho pelo coeficiente de variação. Pela taxa de variação, aliás. Eu vou fazer o caminho pela equação geral. Então vamos supor que queremos a reta que passa por estes dois pontos. Vamos para a condição de alinhamento. 1, 2, 1. Menos 1, 5, 1. X, Y, 1. Igual a 0. E temos a condição de alinhamento. Este vezes este vezes este. 5. Este vezes este, mais 2x. Este vezes este, mais y. E agora vem a parte negativa. Este vezes este, menos 5x. Este vezes... Alguém se enganou? Enganei-me, sim. Tipo, novamente, paragem cerebral. Como eu disse, eu estou a gravar este vídeo na sequência do outro e continuo num dia ruim. Então, só para manter concentração aqui, 1 menos 1x, 2, 5y. Igual a 0. Então, 1 vezes 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1 vezes x, mais 2x. E agora, 1 vezes menos 1 vezes y, portanto, menos y. Isto era a parte positiva. Agora, a parte negativa. 1 vezes 1 vezes y, menos y. Agora, 2 vezes 1 vezes 1, 2 vezes menos 1 menos 2, menos 2 vezes 1 menos 2. Mas tenho que mudar o sinal para mais 2. E faltou 1, né? Faltou este 1, 5x.
Faltou este aqui. Este é o primeiro, este aqui e este aqui. Ou seja, faltou aqui menos 5x. Aqui, menos 5x. Menos 5x, porque é negativo. Depois, menos y. E depois, mais 2. Igual a 0. Agora sim. Bom, x. Menos 2x menos 5x menos 3x. Y. Menos y menos y menos 2y. Termo independente, 5 mais 2, 7. Igual a 0. Certo, perfeito. Esta é a equação geral da reta que passa por estes dois pontos. Vou escrever a equação geral. Como é que eu cheguei lá? Pela condição de alinhamento. Então, menos 3x menos 2y mais 7 igual a 0. E a reduzida? Bom, a reduzida é passar tudo para o lado de lá, menos o y. Menos 2y igual a 3x menos 7. E agora divido tudo por menos 2. Ao dividir por menos 2, sai y, 3x sobre menos 2, menos 7 sobre menos 2. Deixa eu ficar aqui. Divido tudo por menos 2. Conclusão, tenho a minha equação reduzida. Ou seja, y igual a menos 1,5, portanto, menos 3 meios de x, e agora menos 7 sobre menos 2, mais 7 meios. E temos a equação reduzida da reta. Isto está... Ok, não é bem o exemplo 9, é um 9 modificado. Porque aqui era menos 2 no exemplo que está no livro. Portanto, modifiquei, alterei este aqui, em vez de menos 2, coloquei menos 1, e o resultado deu diferente do livro, mas está tudo bem. Esta é a equação reduzida da reta. Quanto é que vale a declividade? A declividade vale menos 3 meios, portanto, logo, a declividade m é igual a menos 1,5. Quer dizer que o ângulo alfa, que é a inclinação, tem que ir a uma tabela ver o ângulo alfa. Já sabemos que é do segundo quadrante, porque recordem da trigonometria, se as tangentes dão negativas, lembra-se a tangente era mais, menos, mais, menos. Portanto, se a tangente é negativa, está no segundo quadrante. Vamos ver qual é que é a tangente igual a 1,5. Então, procurando no vosso livro do primeiro ano, do segundo ano, aliás, na página 276, ou outro que tiverem à disposição, procurem uma tabela com os valores das funções trigonométricas, uma tangente de 1,5, não é? Vamos procurar uma tangente de 1,5 e temos na terceira coluna, ali aproximadamente, mais perto que está, é 56 graus. 1, 4, 8, 2, 5, 6. E, portanto, eu vou dizer que são aproximadamente 56 graus. Então, não é um valor exato. 56 graus é a tangente igual a 1,5. Agora façam o raciocínio. Então, a tangente de 56 graus é aproximadamente 1,5. Mas é menos 1,5, é do segundo quadrante. Agora tem que se recordar das fórmulas trigonométricas. Então quer dizer que o alfa é 180 menos 56. Ou seja, 124 graus, aproximadamente. Então, o alfa
é aproximadamente 124 graus. Recordem-se que a forma de transformação, quando estão no segundo quadrante, quanto é que vale a tangente de 124? A tangente de 124 graus é menos a tangente de 180 menos 124. Ou seja, menos a tangente de 56, ou seja, aproximadamente, menos 1,5. É a maneira de pensar. No segundo quadrante, não esqueçam que têm que fazer a diferença para 180. Quem não aprendeu isto está ferrado aqui nesta parte. Mas pode pelo menos dizer que é o ângulo do segundo quadrante, portanto, um ângulo superior a 90 graus, porque a inclinação dá negativo, não é? M tem que ser negativo. E, mesmo que depois não consiga determinar o valor, pega numa máquina ou vai consultar uma tabela e responde corretamente. Se não tiver acesso a isso, pode pelo menos dizer que o sinal vai ser negativo e o alfa vai estar entre 90 e 180 graus. Ok. Sempre uma pena quando não se aprendem os fundamentos que depois são utilizados mais tarde noutra coisa. E aqui é um exemplo em como temos que saber trigonometria no segundo quadrante para podermos responder a estas perguntas. Ora bem, o que é que há mais para dizer sobre a inclinação destas retas e sobre a equação reduzida das retas? Quando não há inclinação, não há equação reduzida, não é? Então, observação. Se alfa igual a 90 graus, não existe, a reta não tem equação reduzida. Era a única situação em que nós não tínhamos equação reduzida. Se alfa igual a 90 graus, não existe equação reduzida da reta. Observação. Se alfa igual a 0 graus, se alfa igual a 0 graus, portanto é constante, m também é igual a 0, e a equação de reduzida da reta, logo a equação reduzida existe, mas é muito simples. Y igual a n. Constante. Okay? Y igual a n, forma mais simples da equação reduzida. Isto é uma observação que fica aqui em nota de rodapé. Não sei se está aqui no livro, mas fica colocada por mim. Ora bem, vários exercícios se podem fazer. A relação com a função afim. Eu tenho insistido permanentemente na relação entre a função afim e a reta. Os gráficos das funções afins são retas e, em particular, observação, acrescentar aqui mais uma observação. Observação. O M, que isto é a declividade é o A, que era o quê? A taxa de crescimento. M, declividade, é o A, o famoso A da função afim. E, claro, é também o V da física. Do movimento. É o V da física do movimento uniforme. Uniforme, não é uniformemente acelerado, porque o uniformemente acelerado, se recordam, era uma parábola e, portanto, no uniformemente acelerado vocês tinham um fator quadrático e o estudo era completamente diferente. E vou deixar paralelismo. Isto é interessante porque o paralelismo e a perpendicularidade são consequências da análise da equação reduzida. O que é que vocês podem dizer, então? Vamos lá, para começar, paralelismo. Paralelismo. Estou sempre com um problema de que o vídeo estava pequeno, agora arrisco-me a que ele fique grande. Então vamos lá para o paralelismo. Se duas retas são paralelas, o que é que vocês podem dizer imediatamente? Primeira coisa, uma das retas
é y igual a m1x mais n1. Ter um m e um n1. E o y, a outra, a reta R e a reta S, R e S. S vai ser M2x mais N2. Pois bem, o que é que vocês podem afirmar imediatamente? Se elas são paralelas, olhem a situação. Uma é assim e a outra há de ser assim. Não se cruzam, não é? Ora bem, se vocês olharem para a declividade, ela é a mesma. Este é igual a este. Então quer dizer que o M1, logo, para duas retas serem paralelas, o M1 tem que ser igual ao M2. Duas retas, se olharem para elas nas equações reduzidas delas, automaticamente elas serão paralelas se os seus coeficientes angulares ou as suas declividades forem iguais. Então, duas retas, para serem paralelas, é preciso que os coeficientes angulares sejam iguais. Então, e o caso excepcional, professor? Bom, no caso excepcional, elas são sempre paralelas. No primeiro caso, porque o m igual a 0, m igual a 0, portanto, o m1 igual a 0 e o m2 igual a 0. E as duas, se forem verticais, é lógico que também são paralelas. Então, quer dizer que nos dois casos excepcionais, neste caso aqui não tem equação reduzida, elas são automaticamente paralelas. Então, primeiro caso, ou este caso geral, duas retas são paralelas se os seus coeficientes angulares forem iguais. Observação: se não têm equação reduzida, então são automaticamente paralelas. Duas retas que não tenham equação reduzida, qual é que seria a situação para não terem equação reduzida? Para não terem equação reduzida, uma seria assim e a outra seria assim. Neste caso seria... Quais eram as equações? Tinham equação geral, não é? Não tinham equação reduzida, mas tinham equação geral. Se recordarem na equação geral, a equação geral desta era x igual a k, e esta seria, portanto, x igual a k1, e esta aqui seria x igual a k2. Não é preciso nenhuma relação entre o k1 e o k2. O simples facto de elas não terem equação reduzida torna-as imediatamente verticais e todas as retas verticais são paralelas. Eu vou deixar a continuação, que é a base média de um triângulo e a perpendicularidade de duas retas para o começo do próximo vídeo. Fiquem bem, estudem, têm já muitos exercícios para resolver aqui. Podem resolver imensos exercícios aqui no livro, na página 42. E já podem resolver, provavelmente, bem mais exercícios para frente. Mas tudo bem, aguardem, resolvam da 42 e aguardem pelo próximo vídeo para não ficar demasiado pesado. São demasiados assuntos já e vamos ficar por aqui. Fiquem bem, estudem. Sejam valentes.